Poucas coisas se comparam à adrenalina do MMA. É difícil de encontrar outro esporte tão emocionante quanto esse nos seus momentos de auge, mas para cada situação incrível que presenciamos, tem coisas que nos deixam bem para baixo, se não tristes, pelo menos bastante desagradáveis, constrangidos. Momentos que você gostaria de esquecer, mas que simplesmente estão cravados na sua memória para sempre. E hoje nós vamos lembrar 10 desses momentos do MMA que gostaríamos que jamais tivessem acontecido. Então já deixa o like e se inscreve no canal. Eu sou o Coutinho do MMA no Ponto, e aqui vão os 10 momentos mais desconfortáveis da história do MMA. Número 10, o choro de Brandon Royval. Nós começamos essa lista com a realidade nua e crua desse esporte que tanto amamos. Os lutadores que saem na porrada no fim de semana muitas vezes precisam bater ponto no trabalho segunda, já que viver só da luta é uma realidade ainda impossível para muitos deles, mesmo aqueles que já estão perto do topo do UFC. Brandon Royval enfrentou o ex-desafiante ao cinturão Tim Elliott nas preliminares de um UFC pós-pandemia em Las Vegas e surpreendeu com uma finalização no segundo round. Na entrevista depois da zebra, Royval explanou a realidade na cara de todo mundo e começou a chorar copiosamente porque ele acreditava que sua performance não seria digna de bônus de $50 mil, o que significava que ele teria que voltar ao trabalho na segunda-feira. Esse 180 graus do lutador que deveria estar em festa por bater alguém do top 15 serviu de lembrete sobre o que muitos lutadores passam enquanto buscam seu sonho, mas essa história tem um final feliz. Embora ele não tenha conquistado o bônus, ele acabou ganhando o bônus de melhor luta da noite e conseguiu deixar o trabalho, e de quebra ainda finalizou com a Cara France na Ilha da Luta em setembro. Número 9, a dedada de Krzysztof Soszynski. Esse é um dos momentos estranhos dessa lista, mas não se preocupe porque são apenas 3 deles. O primeiro é Krzysztof Soszynski largando a famosa dedada no meio de uma luta. Soszynski enfrentou Goran Hejduk no UFC 122 e tentou uma queda logo no começo da luta, mas o fracasso na tentativa deixou os dois colados na grade, brigando para ver quem conseguiria a posição da vantagem. Foi aí que Krzysztof, enfiou seus dedos lá onde o sol não brilha, digamos assim. O público reagiu imediatamente à cena e o comentarista Joe Rogan não conseguiu evitar falar sobre a dedada grotesca. Mas essa cena foi eliminada da história, pelo menos dos arquivos do UFC Fight Pass. Os caras meteram o dedo na luta de lá, dessa vez em forma de peteleco, e fingiram que nada aconteceu mesmo. Bom, convenhamos, é difícil achar uma cena mais desagradável que essa durante uma tentativa de queda, e a gente espera que Soszynski tenha lavado as mãos depois da luta. Número 8, a entrevista vergonhosa com Ronda Rousey. Ronda Rousey definitivamente mudou o esporte em 2012. Existe uma explicação para ela ter sido a primeira mulher contratada pelo UFC. Alguma coisa nela atrai a atenção dos fãs, além, claro, do fato dela destruir completamente as adversárias que ousavam passar pelo seu caminho. E foi durante essa fase de lua de mel dela com a opinião pública que fomos presenteados com uma entrevista vergonhosa do site FrontRowFights.com, poucos momentos depois dela derrotar Miesha Tate para conquistar o cinturão do Strikeforce. Esse trecho foi obtido pelo site Middle Easy e a entrevista foi realmente inacreditável. Ronda tá sentada ao lado de Cesar Gracie na Califórnia e a entrevista até começa bem normal, nada fora do padrão, até que o entrevistador começa a falar sobre quando ele teve a chance de treinar com Ronda, e foi aí que tudo desandou. Foi tão estranho que Cesar Gracie fez o que qualquer bom amigo faria numa situação dessas: ele caiu fora. Your presence is amazing. The attention you pay to the moment makes my life so much more fun right now. Oh, nice. This is getting really creepy for me, you two. I'm gonna step over here. Na real, Cesar saindo dali provavelmente deixou bem claro que o clima estava ficando muito estranho, evitando que alguém precisasse falar umas poucas e boas pro repórter. Número 7, Jens Pulver é esculhambado no TUF. O TUF é uma máquina de momentos desagradáveis, é um reality show, né? Então é óbvio que atrai todo tipo de maluco estranho, embora tenha tido muitas cenas desagradáveis ou hilárias na história do programa, como um cara pedindo pra sair na porrada enquanto chorava. O pior deles aconteceu na 5ª temporada com os times de Jens Pulver e BJ Penn. BJ era o campeão dos meio médios na época e um dos lutadores mais populares. Pulver era visto como um cara ultrapassado que tinha acabado de perder para Joe Lauzon, que estava competindo no TUF. Sabendo disso, na hora de escolher os atletas das equipes de forma alternada, BJ decidiu inovar e perguntar que lutador gostaria de ficar longe da equipe de Pulver. A resposta foi praticamente unânime, foi uma cena muito desconfortável, já que 10 dos 16 lutadores levantaram as mãos, indicando que não gostariam de fazer parte do time de Pulver. BJ e o rival decidiram que essa era a melhor maneira de dividir os times, mas Dana White acabou com aquela zona e mandou que seguissem a ordem pré-definida do programa. Rapaz, todo mundo levantando a mão ao mesmo tempo deve ter incomodado muito Pulver. Número 6, Joe Rogan interroga Mario Yamasaki. Que Joe Rogan não tem medo de fazer perguntas difíceis nas entrevistas pós-luta, todo mundo já sabe. Se tem alguma polêmica no ar, ele não se esquiva de levantar a questão na frente de todo mundo. Isso já causou cenas desconfortáveis, mas nada foi pior do que ele entrevistando Mario Yamasaki
depois da luta entre Erick Silva e Carlo Prater no UFC 142. É isso mesmo, você sabe que o árbitro provavelmente fez alguma besteira se é ele sendo entrevistado depois da luta. E Mário, que já aprontou das suas dentro do octógono, era um árbitro respeitado na época, mas decidiu interromper a luta em apenas 29 segundos depois de Erick passar por cima de Prater. Foi aí que ele decidiu que os golpes foram na nuca e que Erick seria desclassificado. O replay mostrou que os golpes foram legais, então Joe decidiu bater um papo com o árbitro ali na frente de todo mundo, enquanto o replay mostrava que ele estava errado. Mário claramente não tinha argumentos em sua defesa, mas tem a certeza de que essa escovada ao vivo não lhe ajudou em nada no futuro. Erick tentou entrar com recurso, mas a desclassificação não foi anulada. Número 5, o pai de Weidman saindo em sua defesa. Quando um pai ama um filho, ele não se importa com a opinião dos outros ou se alguém fica desconfortável ou constrangido. É sobre a relação entre vocês dois e no fim das contas nada mais interessa. Pra quem tá de fora, no entanto, as coisas podem sim ficar bastante desconfortáveis, especialmente em um momento complicado, como quando Chris Weidman foi nocauteado por Luke Rockhold. Foi a primeira derrota profissional do filho e de quebra ele perdeu o cinturão do UFC. Weidman havia tentado um chute giratório que acabou custando a luta, e o pai sentiu que deveria apoiá-lo naquele momento difícil. Weidman estava todo arrebentado, mas dava sua entrevista pós-luta a Rogan quando seu pai, que estava no corner naquela noite, pegou o microfone e disse isso. And everybody, thank you. And this is still my boy. Vergonha alheia do pai, né? Olha a cara do Weidman, mas ele fez o que todo pai faria, mas acabou virando um daqueles memes clássicos do MMA. Já se passaram 5 anos, mas ainda dá vergonha de assistir. Número 4, o choro das filhas de Mark Coleman. Sejamos sinceros aqui, MMA é um esporte brutal e são poucas as chances de uma criança pequena entender a violência e brutalidade. Por exemplo, um corte no rosto é um dano superficial, mas pode ser visto como o fim do mundo por quem não entende o que está acontecendo ali, nem o que é um dano cerebral. É por isso que você tem que pensar 2 vezes antes de levar seus filhos a uma luta e definitivamente não deveria levá-los ao ringue para um simples abraço depois de ter sua cara amassada. A segunda luta de Mark Coleman com Fedor Emelianenko no Pride aconteceu em Las Vegas em vez do Japão, então por que não levar suas filhas juntos, certo? Infelizmente, Coleman não se deu bem naquela noite, sendo destruído pelo russo. As crianças estavam visivelmente incomodadas, o que é compreensível, então Coleman tentou enxugar aquelas lágrimas e acalmá-las, trazendo as meninas para dentro do ringue depois da luta. O horror no rosto de 2 crianças inocentes ao ver o pai desfigurado é difícil de esquecer. Coleman até tentou colocar panos quentes ao apresentá-las a Fedor, mas não deu muito certo, então foi melhor ir para os bastidores com elas. Daddy's fine. Okay? Daddy's fine. Papai tá bem, queridas, papai tá super bem, que desagradável. Número 3, a entrevista de Max Holloway no UFC Tonight. O momento mais assustador da nossa lista aconteceu no International Fight Week de 2018. Max Holloway estava dando entrevista para promover sua luta com Brian Ortega no UFC 226, e uma das paradas seria nos estúdios da Fox para o programa UFC Tonight. A entrevista era conduzida por Kenny Florian e Michael Bisping, e alguma coisa parecia estranha com Max logo de cara. Conforme a entrevista seguiu, ficou ainda mais claro que algo estava errado, e Bisping, daquele jeitão de sempre, perguntou de forma super educada se tinha algo errado. You look like you just got out of bed. Are you tired? What's going on? How's the weight cut? You know, are you drained? I mean, you look a little sleepy. I'm good, man. I'm good. A little bit tired. They got me doing a bunch of media. Mas a resposta de Max não convenceu ninguém. A entrevista só durou alguns poucos minutos, mas o burburinho já rodava o mundo do MMA, com todos preocupados com o lutador. A verdade é que Max acabou hospitalizado horas depois com sintomas de concussão cerebral, o que poderia até causar um AVC caso ele continuasse a cortar peso para a luta. Isso já aconteceu antes, quando Guy Mezger sofreu um pequeno AVC dias antes da luta com Tito Ortiz pelo UFC 50. Ninguém soube o que de fato causou aqueles sintomas em Max, mas ele se recuperou bem depois que a luta foi cancelada. Até hoje é difícil assistir esse vídeo. Número 2, o choro de Benavidez na Ilha da Luta. Essa aqui também deu pena, é difícil não ficar mal por Joseph Benavidez em sua saga por um cinturão do UFC, mesmo que você não seja um fã de MMA. Todo mundo já batalhou por algo na vida e não conseguiu, e essa é a história de Joseph Benavidez. Ele já tinha fracassado em 3 tentativas de conquistar o cinturão dos moscas do UFC, e a última delas estava recheada de polêmica depois que Deiveson Figueiredo não bateu o peso. Mas aí tudo bem, o UFC casou a revanche imediata, o que possivelmente seria a última chance de Benavidez conquistar um título em sua impressionante carreira. Mas o fato é que a luta foi brutal. Deiveson literalmente tirou o cara pra nada por 9 minutos, e até hoje não se sabe como Benavidez sobreviveu aos vários knockdowns que ele sofreu até apagar no mata-leão, mas foi uma das derrotas mais brutais da história das disputas de cinturão do UFC. O silêncio da arena sem público na Ilha da Luta e o som de Benavidez retomando sua consciência depois da luta é algo que não esqueceremos tão cedo. Foi de fato um momento tão duro de assistir que
que eu, que estava lá presente na ilha da luta, pude presenciar Megan Olive, repórter do UFC, esposa de Benavidez, o consolando momentos depois da derrota para o brasileiro. Vitória incrível e espetacular de Davidson, mas convenhamos, foi doloroso demais ver aquela cena. Número 1, a perna quebrada de Anderson Silva. Poucas coisas são mais desagradáveis do que ver seus heróis caírem, mas o que aconteceu com Anderson Silva no UFC 168 foi doloroso em todos os níveis. O Spider quebrou a perna quando Weidman defendeu um dos seus chutes, e uma das lesões mais nojentas da história foi transmitida ao vivo, com direito a replay em câmera lenta para o mundo inteiro. Foi um pesadelo, cara, especialmente quando ele apoia o pé no chão e a perna vira uma Maria mole, com a tíbia e fíbula completamente quebradas ao meio. Foi impossível não sentir a perna do cara. Anderson lá, caído, urrando de dor. Todos nós já nos machucamos uma vez na vida e sabemos como dói, mas ninguém faz ideia da dor que ele estava sentindo ali. Aquela era a maior luta da carreira de Anderson, uma lenda do esporte que tentava retomar seu trono depois de uma derrota que muitos consideravam apenas um acaso por brincar demais, e aí isso acontece. Até a comemoração de Weidman ficou estranha, foi difícil demais para todo mundo, especialmente para Anderson. E aqui vai um salve para Tommy Two Hold, que escreveu essa lista. Você pode seguir o Tommy no Twitter através do @TommyTwoHold. E um salve também pro cara que editou esse vídeo e atende pelo @UncleJoeyMMA lá no Twitter. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, nós teremos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.